Pessoal, agora a gente vai falar de cartas de controle. Cartas de controle de processo. É uma ferramenta básica da qualidade e que a gente aplica ela em processos seriados, processo em série. Se você trabalha numa empresa que fabrica, por exemplo, projetos de máquinas, cada vez é um produto diferente, não é um processo em série, ela não se aplica. Agora, se você trabalhar numa empresa que faz sempre aquele mesmo produto numa linha de produção, você tem um processo seriado, um processo em série. Você está fazendo sempre aquele mesmo produto. Esse produto ou esses produtos terão características a serem controladas durante o processo de produção. E a melhor maneira de controlar essas características é com a carta de controle. Você pode ver aí no gráfico, a gente tem uma linha no meio do gráfico que é o valor nominal de uma característica a ser controlada. Vamos colocar aqui, hipoteticamente, um diâmetro de um produto, um diâmetro no valor aí de 20 centímetros. E você precisa fazer o controle desse diâmetro. Então essa linha no meio do gráfico, essa linha intermediária, ela representa o valor nominal, o valor de 20 centímetros. Acima você tem uma linha que vamos chamar de LCS, limite de controle superior, e abaixo uma outra linha que vamos chamar de LCI, limites de controle inferior. A gente pode imaginar que esse diâmetro de 20 centímetros ele tem uma tolerância máxima e uma tolerância mínima, né? Vamos colocar aí mais ou menos 1 centímetro. Portanto, esse diâmetro tem que ser de 19 até 21 centímetros. Você não pode ter peças com diâmetro abaixo de 19 nem acima de 21 centímetros. Imagina que nesse processo produtivo você tem que fazer um controle a cada meia hora ou a cada 1 hora. Vamos colocar aqui hipoteticamente, a cada meia hora vai um inspetor ou o próprio operador da linha de produção realizar um controle. Ele pega lá um instrumento de medição e verifica esse diâmetro que ele está produzindo em série. Cada vez que ele realizar uma medição, ele vai pegar esse valor e jogar nesse gráfico. Então você tem lá o valor de 20, 21 o limite superior, 19 o limite inferior. Mas tem valores intermediários. Vamos colocar aí que esse equipamento de medição ele mede com uma casa depois da vírgula. Então ele pode encontrar 20,1, 20,2. Conforme ele for coletando dados, conforme ele for medindo a peça a cada meia hora, ele vai colocar um pontinho nesse gráfico. Bom, e como é que eu trabalho com essa carta de controle? Vamos colocar algumas situações hipotéticas aqui para a gente aprender como lidar com esse gráfico no dia a dia de trabalho. Imagina você que durante o controle desse diâmetro desse produto foi constatado uma cota lá de 21,3, ou seja, ela passou do limite superior. Como você pode ver no gráfico, a gente tem um ponto fora do especificado. Nesse momento a gente constatou que nosso processo não está conforme, ele não está apresentando estabilidade, é um processo que não está estável. Isso é problemático, você pode acabar produzindo uma peça não conforme que vai causar um estrago lá na frente no produto final ou para o nosso cliente, né? A mesma coisa pode acontecer no limite inferior. Durante os controles que são realizados no processo, pode acontecer de uma peça estar com 18,7, ou seja, o mínimo é 19, está fora do especificado. Aí o operador vai lá e marca um pontinho fora. Nesse momento, quando a gente tem um ponto fora do especificado, a gente para o processo para entender o que aconteceu e tomar as ações corretivas. Uma outra situação também que é problemática, imagina que durante o controle do seu processo, você observou que as cotas estão dentro do especificado. Então toda vez que o inspetor ou o operador, aquele que controla esse diâmetro, ele coloca pontinhos dentro dos limites superior e inferior. Porém, durante o controle, a gente começou a ter muitos pontos consecutivos decrescentes, como você pode ver aí no gráfico. Cada vez que ele pegava um ponto, a gente tinha um valor dentro do especificado, mas cada vez menor. A partir do momento que eu tenho 7 pontos consecutivos tendendo a decrescer, eu tenho um problema. Isso significa que meu processo não está estável, está acontecendo alguma coisa na máquina ou no processo produtivo em si, que está fazendo com que o produto tenda a sair de dentro do especificado e ter essa cota cada vez mais abaixo. Uma hora isso vai ficar fora do especificado.
Mesmo que 7 pontos consecutivos estejam dentro do especificado, mas se ele está tendendo a decrescer, o processo tem que ser parado e tem que ser entendido o que está acontecendo. Por que cada vez mais esse processo está me dando peças com valor menor? A mesma coisa se eu tiver 7 pontos consecutivos cada vez mais crescentes, tendendo a sair fora do limite superior. Então tanto faz se ele está crescente ou decrescente. Ele está tendendo ou a sair fora do limite superior ou inferior. Então 7 pontos consecutivos, crescentes ou decrescentes, é problemático. Eu tenho que parar o processo e tomar uma ação corretiva para que ele volte a se estabilizar. Outra coisa problemática também são 7 pontos consecutivos acima do nominal. Por mais que eu não tenha pontos crescentes ou decrescentes, mas se eles são consecutivos e estão acima do nominal, isso também é problemático. Indica que o meu processo está fora do controle, ele não está estável. Ou abaixo do nominal. Os pontos têm que variar entre o ponto nominal. Como você pode ver na imagem, a gente tem aí um gráfico com 7 pontos consecutivos, ele está dentro do especificado, no limite superior, mas todos estão acima do nominal, acima dos 20 centímetros. Né? Isso mostra que nosso processo está com algum problema. Então, embora não haja uma tendência de sair do especificado, o meu processo ele não está estável. Então, tem que ser tomada alguma medida para que os dados encontrados estejam bem dispersos aí e não fiquem somente acima do nominal ou abaixo também. Isso vale para 7 pontos consecutivos abaixo do nominal. Uma coisa importante também é que na carta de controle a gente tem que separar ela em 6 zonas, né? 3 na parte superior, 3 na parte inferior. A gente vai chamar de zona A, B e C. Como você pode ver aí no gráfico, a gente tem a zona A nas extremidades do limite superior e inferior, as zonas B na sequência da zona A, na fase intermediária, e no centro do gráfico temos a zona C. Então ela vai estar espelhada tanto acima do nominal quanto abaixo. Então outra coisa que deve ser observada também é a distribuição dos pontos dentro de cada uma dessas zonas da carta de controle. Vamos falar, por exemplo, da questão da zona C, a parte central da carta de controle. Bom, como vocês podem ver aí no gráfico, 15 pontos consecutivos dentro da zona C também é problemático. É uma situação em que a gente tem que tomar uma ação no processo. A gente não pode ter 15 pontos consecutivos dentro da zona C, alguma coisa está errada. Outra coisa que também é problemática seriam 8 pontos na sequência fora da zona C. Como você pode ver aí no gráfico, a gente tem 8 pontos dentro desse mesmo controle que estão fora da zona C. Isso também é problemático, isso também é motivo para analisar o que está acontecendo no processo e tomar as devidas ações. 4 em cada 5 pontos na mesma zona B também é problema. Como você pode ver aí no gráfico, a gente tem 4 pontos na mesma zona B e isso também é problemático, isso também tem que ser analisado e entendido por que as peças estão saindo nessa situação. Vocês viram que a gente dividiu a carta de controle em regiões A, B e C, acima e abaixo do nominal. O que significa isso? Cada região representa um desvio e cada desvio representa um sigma. Se eu tenho A, B e C acima do nominal, eu tenho 3 sigmas acima do nominal. E eu tenho também 3 sigmas abaixo do nominal, ou seja, temos 6 sigma. Como você pode ver no gráfico, aqui a gente tem mais ou menos um desvio que corresponde a 68,26% de conformidade no processo produtivo. Quando eu tenho mais ou menos 2 desvios, eu tenho 95,44% de acerto no meu processo. Mais ou menos 3 desvios, eu tenho 6 sigmas, ou seja, 99,72% de acerto no meu processo. E é dessa forma que trabalhamos. Bom, agora imagine o seguinte, a gente vai pegar esse gráfico aí, né? Ele já está completo, com todos os pontos aí que foram verificados pelos operadores.
né? E a gente vai tombar ele de lado. Dá uma olhadinha como é que fica. A gente está tombando o gráfico de lado e cada pontinho que foi pego aí pelos operadores vai gerar na sua lateral, que agora virou aí para cima, vai gerar uma barra. Pode ver que a gente está criando aqui um novo gráfico. Esse gráfico vai gerar uma curva. A gente chama isso de curva de Gauss. É onde a gente vai ver a normalidade do nosso processo. O ideal é que as barras estejam concentradas no centro, ou seja, os valores estão aparecendo próximo ao nominal. Ao redor do centro vão se espalhando barras menores, ou seja, o gráfico possui uma dispersão que forma aí, se a gente for colocar ligar os pontos, a gente vai formar uma curva. Essa curva redondinha, parece o pão de açúcar, né? É uma curva normal. Ou seja, o meu gráfico está mostrando que o meu processo é um processo controlado, um processo normal, um processo estável. Se a gente tivesse aí uma curva no formato de um U, por exemplo, a gente tem um processo todo lascado. Quer dizer, a gente tem peças saindo no limite superior e no limite inferior, bastante peça saindo, né, nesses limites e pouca peça saindo dentro do padrão. Isso é uma coisa bizarra, isso não pode existir no processo. O que está acontecendo? Que está saindo muita peça no limite superior, muita no limite inferior e quase nenhuma no nominal. Isso é uma aberração no meu processo. Ou está tudo igual, a gente tem a mesma quantidade de peça saindo tanto no nominal quanto no superior ou no limite inferior. O ideal é o quê? É isso que você está vendo aí agora. É um gráfico com bastante peça saindo dentro do nominal e algumas, cada vez menos peças se aproximando dos limites superior e inferior. Bom, agora a gente vai falar das 8 regras na avaliação de uma carta de controle. Regra número 1. Um único ponto fora dos limites de controle. Isso significa que uma ou mais peças saíram fora do especificado. Regra número 2. 6 pontos consecutivos crescente ou decrescente. Isso significa que o seu processo está apresentando alguma instabilidade e ele vai sair fora do especificado. Regra número 3, 15 pontos consecutivos dentro da zona C, como você pode ver aí na figura. Isso significa que existe alguma anomalia no seu processo. Regra número 4, 14 pontos consecutivos acima e abaixo da média na sequência. Isso também indica uma anomalia no seu processo produtivo. Regra 5, 8 pontos consecutivos fora da zona C, também indica uma anomalia no processo. Regra número 6, entre 3 pontos consecutivos, 2 desses pontos na mesma zona A. A regra número 7, que segue a mesma lógica da regra 6, entre 5 pontos consecutivos, 4 na mesma zona B. E por fim a regra 8, 9 pontos consecutivos do mesmo lado da linha central. Você coloca no seu processo uma folha bem grande ou uma lousa, o que você achar melhor, e coloca lá o limite inferior, o limite superior, o valor nominal, e conforme o operador ou o inspetor for fazendo as medições, ele vai anotando lá, né? Ele pode colocar o valor embaixo e ele vai colocar um pontinho mais ou menos aonde o valor chegou. Então ele coloca lá um pontinho cada vez que ele faz uma medição. E aí você começa a analisar, de tempo em tempo você vai analisando esse gráfico, ver como que está o andamento do seu processo. E se durante essa verificação você vê que ele desrespeitou uma dessas 8 regras, aí você toma uma atitude, você para o seu processo, verifica o que está acontecendo, toma as devidas ações corretivas, né, para que o seu processo possa voltar a normalizar, beleza? Fechou, galera.